Olá, eu sou o Dr. Misael Rodrigo. Estamos aqui no Panorâmica Bíblica e hoje nós iremos falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a conversão de Saulo. Bem, amados, no capítulo 9 há um marco na história da igreja e há um marco na história do cristianismo, porque Deus aqui levanta um grande homem chamado Saulo, que depois é chamado Paulo, o grande apóstolo Paulo. Interessante que ele era um judeu, ele era fariseu, ele perseguia a igreja, ele perseguia os servos do Senhor, e ele pediu cartas para Damasco, porque como a igreja estava crescendo, ele queria parar a igreja de qualquer maneira. Veja, ele não era incrédulo, ele cria na lei de Moisés, e como a igreja estava crescendo, ele achava que a igreja era uma seita, ele queria parar porque ele era zeloso, ele queria parar com a igreja. Ele começou a perseguir, ele consentiu na morte de Estevão. E a Bíblia Sagrada fala que ele respirava ameaças. Ele era um homem mau, ele era um homem cruel. Ele chegava, ele matava, ele batia, ele entrava nas casas dos cristãos para maltratar, para bater, para matar. E ele recebeu autorização para ir para Damasco. E ele estava indo com a sua comitiva para Damasco. Mas ali o Senhor parou ele. De repente, veio uma luz do céu, uma luz muito forte. E ele caiu por terra. Ele caiu no chão. E uma voz brada: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele fala: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E as pessoas que estavam ao redor, em Atos 9, fala que eles ouviram a voz, mas eles não viram ninguém. E ele perguntou: o que eu vou fazer? Jesus falou assim: entre na cidade. Alguém irá dizer o que você deve fazer. E aquele homem levanta, mas agora quando ele levanta, ele se levanta cego. Ele não está enxergando mais nada. E quando Jesus falou para ele, Jesus falou: Saulo, é duro você recalcitar contra os aguilhões. Você está lutando com um poder que você não pode, contra alguém que você não pode, Saulo. E aí pegaram ele pela mão, porque agora ele estava cego. Levaram ele para a cidade de Damasco. Ele ficou ali 3 dias, sem comer, sem beber. Ele ficou ali orando. E aí Deus chega para um servo seu e fala: vá à rua chamada direita e você vai orar por um homem chamado Saulo. Você vai impor as mãos porque ele está orando. Esse servo do Senhor, ele falou assim: mas Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, ele está perseguindo a igreja, eu tenho visto ele falar de quão mal ele tem feito para os teus servos, agora eu vou ter que ir lá orar para ele? Jesus falou: vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido, e muito ele irá sofrer pela minha obra. E ele foi, esse homem de Deus foi até lá, foi até Saulo. E quando ele chega lá, olha que coisa linda, ele fala: irmão Saulo, o Jesus que apareceu para você me mandou vir aqui orar por você. Ele já chama ele de irmão, olha que maravilha. E ali esse homem, ele ora pelo apóstolo, por Saulo. A Bíblia Sagrada fala que quando ele orou, Saulo foi cheio do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo de novo aí. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Com as nossas próprias forças somos impotentes, fracos. Mas no poder do Espírito Santo você é imbatível. Ele foi cheio do Espírito Santo. As escamas caíram dos seus olhos.
E ali ele começou a pregar a palavra. Olha só, de perseguidor, ele começou a pregar a palavra e se transformou em perseguido. E ele era um homem muito sábio, ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia a Torá, os 5 primeiros livros. E ele começou a mostrar para os judeus que Jesus é o Cristo, que Jesus é o prometido, é o Messias, é o Salvador do mundo. Ele começou a debater ali nas sinagogas, começou a debater ali em Damasco, começou a pregar com muita garra, muita unção. Já quiseram matar ele, hein? Já quiseram matar ele, tiraram ele dali. Fizeram ele sair pela janela, através de uma corda. Sempre vai ter um escape para você. Sempre vai ter uma saída. Deus sempre vai trazer uma solução. Levaram ele para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, os apóstolos ficaram com medo. Será que esse homem se converteu mesmo? Os próprios apóstolos, hein? Ficaram com medo. Será que ele se converteu ou alguma estratégia para nos destruir? Aí Deus levanta um homem que já falamos dele, Barnabé. Significa filho da consolação. Barnabé chega e fala: não, gente, fica tranquilo, apóstolos. Ele se converteu, o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco e ele pregou com muita autoridade lá em Damasco. E aí ele ficou ali com os apóstolos e continuou pregando a palavra do Senhor. Mas ele também teve que fugir dali também, porque queriam matá-lo. E logo depois a Bíblia vai falar sobre a cura de um homem chamado Enéas. Havia um homem paralítico, cerca de 8 anos, chamado Enéas. Aí a Bíblia vai falar sobre Pedro. Pedro viu esse paralítico e Pedro falou para esse paralítico assim, ó, simplesmente: Enéas, Jesus te dá saúde. Na mesma hora o paralítico andou. E a Bíblia Sagrada fala também que havia uma mulher chamada Dorcas, chama Tabita, e traduzido como Dorcas, ela era uma serva do Senhor que fazia roupas para os cristãos da igreja, e ela faleceu. A igreja ficou muito abalada, muito triste. Ela fazia roupas, ela era costureira. Falaram para Pedro. Pedro foi até lá, perguntou onde ela está, no 2º andar. Pedro orou por Dorcas e Dorcas ressuscitou, e toda a igreja se alegrou, e os sinais continuaram acontecendo, e as pessoas continuaram se convertendo. Olha que maravilha. Eu aprendo aqui nesse capítulo que Deus continua fazendo maravilhas, que Deus continua usando os seus servos, e Deus quer usar você. Eu aprendo aqui nesse capítulo que nada pode resistir o poder e a palavra de Deus. E eu aprendo aqui que não há coração duro que não possa ser quebrantado. Quem sabe o teu filho, o teu marido, teu companheiro, teu pai está com o coração duro. Continua pregando a palavra, porque Deus vai derreter esse coração. Está terminando mais um Panorâmica Bíblica. Se inscreva em nosso canal, curta os vídeos, compartilhe e vamos continuar nos alimentando e sendo revestido pela armadura do Senhor. Graça e paz.